Sente-se um pouco. Eu tenho uma palavra pulsando no meu coração nessa manhã para falar com vocês a respeito de fé. E por incrível que pareça, o meu desejo é que você entre em crise. O que eu desejo para a tua vida nessa manhã é uma profunda crise. Se eu pudesse pedir a Deus algo, eu pediria que você saísse daqui perturbado. Que maravilhoso, né? Quem sabe você está com vontade de levantar e ir embora agora já, antes, para não ter perigo. Mas o desejo do meu coração é que você saia daqui com a cabeça pulsando, com o coração sedento, avaliando a tua vida, pensando nas coisas que você tem vivido. Porque hoje eu quero falar com você a respeito de perdendo os traços da fé. Lembra que há um tempo atrás teve uma trend dizendo, perdendo os traços, daí a pessoa colocava, estou perdendo os traços de tal, estou perdendo os traços de tal. Hoje eu queria falar com você de perdendo os traços da fé, gente que está perdendo os traços da fé. Mas mais do que isso, eu queria falar sobre que tipo de fé que nós devemos perder os traços. E para isso eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, nós vamos ler 23 versículos hoje, olha que maravilha. Então, vamos rápido. Lucas 24, 13 conta a história de dois homens perdendo o traço da fé. E diz o seguinte: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, 10 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus de Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Essa história comprida que nós lemos relata uma profunda crise de fé.
E uma crise de fé acomete todos nós em algum momento da nossa trajetória cristã. Não tem um cristão que caminhe com sinceridade com Deus, que não chegue um momento da sua vida e diga assim, eu estou vivendo uma crise de fé. Eu estou perdendo os traços da fé. A fé está quase se desintegrando na minha vida. E esse negócio de perdendo os traços é interessante. Lá em casa eu tenho visto isso diariamente. Eu tenho uma filha de 12 anos. E ela, cada dia que passa, ela perde os traços da infância. Me dói isso. Ontem eu fui com ela comprar um negócio na loja de embalagens. E tinha uma menininha, pequenininha, com uma franjinha assim. E ela usava uma franjinha quando ela era bem pequena, a menininha meio gordinha. E eu falei, Maria, que saudade de quando você era essa menininha. E ela olhou para mim, com aquela cara meio adolescente já, né? Assim, tipo... e agora o que eu falo, né? Qual que é a minha fala agora? E, enfim, vai perdendo os traços. São coisas simples. Esses dias eu reparei que ela não carrega mais a mochila com a rodinha. A mochila dela tem rodinha e tem alça. Aí lá está ela carregando aquela mochila pesada nas costas e eu me dei de conta e falei, mas por que ela não carrega mais na rodinha? Aí eu olho para o lado, quando eu deixo ela na escola, todas as outras carregam nas costas a mochila. Eu falo, aí, ó, está perdendo os traços da infância. E a gente, na nossa jornada de desenvolvimento, a gente vai perdendo traços. Você vai amadurecendo, você vai perdendo os traços da infância, depois você vai para a adolescência, você começa a perder os traços da adolescência, você começa a entrar na vida adulta, você vai ganhando traços de vida adulta, você vai recebendo boleto. Eu acho que o marco da vida adulta é quando você recebe o seu primeiro boleto. Então, assim, o primeiro boleto que chegou na sua casa com o teu nome nele, aí você fala assim, daí agora eu perdi o traço da adolescência. Porque quando você está na casa do teu pai, por mais que você coopere ali com alguma coisa, o boleto não vem no teu nome. Quando o boleto vem no teu nome, meu amigo, é vida adulta. Vida adulta. Só que é muito interessante que na nossa trajetória de fé, a gente vai também perdendo os traços de uma fé da infância e aos poucos a gente vai crescendo, pelo menos deveria crescer, e vai vindo para cá numa trajetória de fé madura, onde o boleto da fé chega no nosso nome. O boleto da fé já não chega mais no nome de Deus, chega no nosso nome. É a gente que dá cabo e dá conta da nossa fé. Isso está explícito em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, quando o apóstolo Paulo olha para a vida dele, para a fé dele, para a trajetória dele, e diz o seguinte, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora que eu me tornei homem, adulto, eu tenho que pensar como homem, eu tenho que agir como homem. Esse processo acontece com todo mundo. Todo mundo um dia sai de uma fé imatura, uma fé de criança, uma fé que tem um Deus quase que como um avô celestial, para aos poucos ir amadurecendo na trajetória da fé, até alcançar a maturidade. E foi o que aconteceu com esses dois homens. Esses dois homens são uma ilustração viva de pessoas que saíram de uma fé infantil a ponto de chegar numa fé madura. E olhando para eles, eu consigo perceber sinais, evidências, traços de uma fé que outrora era imatura e que depois se transformou numa fé madura. Há de fato, irmão, um momento em que nós temos que perder a fé. Por isso que eu falei que eu queria que você entrasse em crise. Eu não sei qual é a tua fé, você vai fazer essa avaliação. Mas há um momento da nossa vida em que a gente tem que perder a fé. Tem uma música que eu gosto demais dela, e o Tiago Arraes diz o seguinte, somente uma fé que se abalou, inabalável é. Somente uma pessoa que perdeu a fé, assim, a fé da pessoa foi abalada, e ela entrou em parafuso, e aí depois ela recupera a fé. Essa é uma fé inabalável. Uma fé que nunca se abalou, não se pode ser considerada uma fé inabalável. Você nunca testou a tua fé ao limite. Você nunca viveu o limite da fé. E eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você está passando por uma crise de fé.
Eu também não sei se você, quer dizer, isso eu sei, você passará. Todo mundo um dia passará por uma crise de fé. Se você olha para você e fala assim, eu nunca passei por uma crise de fé. Eu não estou passando por uma crise de fé, eu tenho uma notícia para você, em algum dia você vai passar. Você vai passar. E o que eu gostaria hoje de fazer aqui com vocês é listar sinais, evidências, gabaritos que mostram para mim, mostram para você e mostraram para esses dois homens aqui analisando o texto, sinais de que a sua fé está em crise. Sinais de que você está vivendo uma fé em crise. O que acontece quando você está com a fé em crise? Então, primeiro, quando você está com a fé em crise, quando a sua fé está em crise, você percebe que as suas expectativas a respeito de Deus são frustradas. Tem um livrinho que eu comprei esses dias, eu recomendo para aqueles que querem dar um livro para pré-adolescentes. O Deus que Destrói Sonhos. Sabe o que significa quando a sua fé é frustrada? Quando você percebe que as suas expectativas a respeito de Deus são frustradas? Isso acontece quando você vê que Deus não funciona do jeito que você imaginava que Ele funcionasse. Quando você olha para a tua vida, olha para Deus, olha para a esperança e expectativa que você tem, e você percebe que o resultado gerado por Deus na tua vida não era o que você pensava. Não é. Simplesmente você cria que Deus faria algo na tua vida e Deus não faz. Só que isso não acontece de uma vez só. Isso acontece de forma gradativa. É gradual. Porque você vem assim, você fala, eu tenho que ter fé, porque se eu tiver fé, Deus vai fazer. E eu desejo muito isso, e eu tenho do fundo do meu coração desejo, e eu tenho fé que Deus é poderoso para fazer. E aí você vem para o culto. E você ora, e você começa a orar, e você está orando, Deus, o Senhor sabe, e você está empolgado, você está animado, você está pedindo, e o tempo vai passando, e aí você fala assim, não aconteceu, mas é porque eu não orei muito ainda. Quem sabe se eu fizer um jejum? Quem sabe se eu começar a colocar em consagração aquilo que eu quero e que Deus pode fazer, e você começa a jejuar, e você procura mais uma coisa, e você se dedica mais, e você busca mais, e você se entrega mais, e você quer, e você bate, e você diz, é aquele que bate recebe, aquele que pede recebe, quem bate a porta se abre, então eu vou bater, eu vou fazer 7 quarta-feira da batida na porta. São 7 quartas-feiras, são 12 dias para 12 meses de colheita. É no começo do ano que você começa com essa campanha. E você quer. E você busca e se dedica, e o tempo vai passando, e você já começa a ficar meio preocupado. Porque depois de 12 dias para 12 meses de colheita, nós já estamos em março agora, e a colheita nada ainda. Nada de colheita. E aí você pensa assim, meu Deus do céu, eu acho que eu errei em alguma coisa. E aí você já começa a ficar com aquele sentimento assim de, puxa vida, será que Deus não vai fazer? Não, eu acho que pode ainda, Deus pode. Mas você começa a se dar conta de que provavelmente Deus não vai. Deus pode, mas não vai. E aí começa a ficar, ai cara, eu já estou começando a perder as esperanças. E agora já é outubro. Já vou quase renovar a campanha e ainda não deu. E aí chega um momento que você não só tem a sensação de que Deus não vai fazer, como você constata que Ele não fez. Não fez. Não fez mesmo. Deus não fez. E aí nessa hora você entra em crise, você fala, mas eu achei que se eu orasse, aquele que bate e recebe, eu achei... E não fez. É exatamente o que esses dois aqui estão. Olha o que eles dizem lá no versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora já é o 3º dia. Sabe o que significa agora já é o 3º dia? Deus não fez. Não fez e não vai fazer. Só que o interessante é que Deus normalmente não fala para nós, não fiz e não vou fazer.
Deus simplesmente não faz. E aí você constata que ele não fez. E ele não vem dar explicação para você do porquê que ele não fez. Ele não fez e ponto. E viva com isso. Viva com isso aí. Sabe qual é o nome disso? Crise. O nome disso é crise. Crise de fé, porque Deus não fez. E você esperava que ele fizesse. E você orou pedindo. Você consagrou, você fez sua parte e Deus não fez. Crise. Crise. Segundo sinal de que a tua fé está perdendo o traço e está entrando em crise, é quando as suas respostas e crenças não são compatíveis com a realidade. Quando as suas respostas e crenças não batem com a realidade. Sabe como isso aí funciona? A sua fé e a sua crença, elas funcionam muito bem quando a tua vida está indo bem. Quando encaixa perfeitamente, a tua vida está funcionando legal. E aí você vai para a Bíblia e lê as palavras e a tua fé, a tua crença naquilo ali encaixa com a tua vida. E você fala assim, Deus é bom. É lógico, Deus é bom mesmo. Olha aqui para mim. Aí você lê o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mal nenhum chegará à minha tenda. Você olha para você está saudável, maravilhoso. O problema é que a vida de todo mundo, em algum momento, ela desanda. E eu vou te dizer um negócio, irmão. Eu não sei como que isso acontece, mas acontece. Quando as coisas começam a dar errado, sabe aquele versículo de um abismo que chama outro abismo? Ele estava falando de outra coisa, mas serve para quando a vida da gente começa a dar errado. Porque quando a vida da gente começa a dar errado, parece que tudo dá errado. O meu pai tem um ditado interessante, ele fala assim, eu estou numa fase que se eu comprar um circo, o anão cresce. E a vida da gente é assim, tem fase que se você comprar um circo, o anão cresce. Tudo que você faz, dá errado. Tudo que você planeja, dá errado. Tudo que você sonha, dá errado. A tua vida sai do trilho e aí você vai para a igreja, você vai para a comunidade, você vai para a Bíblia, e você começa a ler as coisas e você olha assim, Deus é um Deus que faz milagre. E daí você olha para a tua vida e fala assim, puxa, mas aqui tem um campo fértil. Há um campo fértil para o milagre, mas não chega. Aí vem um irmão para você e fala assim, Deus sabe todas as coisas, fique tranquilo. E aí você olha para a tua vida, olha para o irmão, olha para a tua vida de novo, olha para Deus, olha para o irmão. Lá no fundo você pensa o que eu também penso. Fala assim, pô, Deus sabe de tudo, né? Mas não faz nada. Na verdade, só piora. O fato de você saber que Deus sabe de tudo acaba piorando a situação, porque daí Deus sabe que eu estou assim, sabe do que eu precisava e não faz nada, então de que me adianta esse Deus? Cada hora que passa você olha para a tua vida, olha para as promessas de Deus, olha para a tua realidade, olha para a tua fé e fala assim, a minha fé não serve para nada. A minha fé não adianta nada. Sabe que foi isso que aconteceu com eles dois também. Por isso que essa história é maravilhosa, porque eles tinham uma crise de fé. Jesus, andando com eles, perguntou para eles, por que cargas d'água vocês estão tão tristes, cara? Não foi assim, a pergunta foi outra, eu até peguei a versão ACF, porque ela é mais formal, assim, né? Então, olha que pergunta, é tipo o irmão falando para você assim, Deus sabe todas as coisas, querido, no tempo certo ele há de florescer na sua vida. E você tem raiva do irmão quando o irmão fala isso, você fica com raiva dele. É tipo o cara que Jesus perguntou para ele, que palavras são essas, versículo 17, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? O que eles respondem? Cara, você não está vendo? A resposta deles na ACF é diferente, se fosse na linguagem de hoje, na tradução Martinuk, seria o seguinte, você não está vendo? Você é cego? Por que você acha que nós estamos tristes? Porque
Olha para a situação. Olha para os nossos fatos. A leitura daqueles dois restringia-se aos fatos. E quando a nossa vida, a gente está perdendo a fé por conta da realidade que nos bate, a gente olha para fatos. E aí você vai para a Bíblia e você lê um monte de coisa, você olha os teus fatos e fala assim, das duas uma, ou a Bíblia está errada, ou os meus fatos estão errados e eu não estou vendo. Era o que aconteceu com eles. Os fatos deles, quais eram? Jesus morreu, cara. Jesus morreu, acabou. O fato é, Jesus morreu. E quando Jesus morreu, morreu com ele tudo que a gente imaginava que ia acontecer. Ele morreu. Não tem mais o que a gente fazer. Sabe qual é o nome disso aqui? Crise. Quando a tua vida não bate o que você experimenta com o que você lê, com o que você crê, o resultado da conta é crise. Crise. Você entra em crise. Quer ver quando você percebe que a tua fé está morrendo? Quando o seu engajamento na vida de fé vai perdendo força. Quando o seu engajamento na vida de fé perde força. Então você era animado. Você participava ativamente da comunidade. Você vinha aqui, você estava sempre envolvido. Você se dedicava à oração, você vivia uma vida de oração, uma vida de temor, uma vida de busca. Você participava do coral, que nem tem aqui. Tem, né? Tem o coral. Você participava do coral, você cantava, pregava, você batia o escanteio e cabeceava. Se tinha encontro de oração, você estava. Se tinha célula, você ia também. Aí alguém falava de retiro, você se matriculava, se inscrevia no retiro. Não tem nem dinheiro para pagar, mas Deus vai prover. Aleluia. Você queria estar em tudo. Você frequentava tudo. Na tua casa você orava. Acontecia alguma coisa, você já falava, é demônio isso aí, viu? Vou começar a expulsar. E andava pela casa com a mão levantada. Engajado. Mas aí aos poucos você vai diminuindo. Aos poucos a tua vida de oração vai diminuindo. O teu temor vai sumindo. A dedicação vai arrefecendo. O entusiasmo vai minguando. É como se você estivesse lá em Emaús, na tua terra, trabalhando, e aparecesse um cara que é Jesus e falasse assim, cara, vem comigo porque nós vamos mudar o mundo. Vem comigo porque nós vamos andar por aí, nós vamos fazer a diferença. Vem comigo. E você vai. Você vai. E você mergulha de cabeça, e você larga tudo para trás, e as pessoas olham para você e falam, cara, você é louco, o que foi que aconteceu com você? Eu virei crente. Eu virei crente, e cara, ser crente é a melhor coisa do mundo. Repare nos novos convertidos, se não é isso que acontece. O cara fica crente, quando ele fica crente, a melhor coisa da vida dele é ter ficado crente. E aí ele conta para todo mundo que ele ficou crente. E ele diz o que Deus está fazendo, e ele está entusiasmado. Esses dois aqui estavam assim. Eles saíram de Emaús, largaram tudo para trás. Eu tenho certeza que alguém deve ter falado assim, cara, e a tua padaria que você tinha aqui? A padaria Deus cuida, depois nós vemos. Eu estou com o pão da vida. Aleluia. Empolgado. Só que aí você vai e segue esse Jesus e você se frustra. Você percebe que lá pelas tantas, tuas crenças, a tua fé, aquilo que você acreditava com relação a ele, não bate com a tua realidade. E aí ele morre. E aí você tira o pé, cara. Nessa hora você tira o pé. Sem que você perceba, daqui a pouco você está voltando para Emaús. Você está voltando para a tua vida antiga. Você está voltando a se preocupar com as coisas que você se preocupava antes. Você está voltando a prestar atenção naquilo que é conveniente só para você. Você tinha um sonho, você tinha um projeto, mas não deu. Não deu. Lá pelas tantas, depois de anos seguindo a Jesus,
você olha para a tua própria vida e diz assim, bom, tirando o fato de que domingo, normalmente eu estou na igreja, o que me adiantou, Jesus? Tirando o fato de que domingo eu vou no culto, o que mudou na minha vida? Eu continuo o mesmo cara sacana que eu sempre fui. Eu continuo com as coisas à minha volta toda quebrada, porque no final das contas sou eu que quebro tudo mesmo, eu sou que nem um trator que destrói tudo. Eu quebro o relacionamento, eu quebro as pessoas que estão na minha volta, eu sacaneio. Arrefeceu. Está olhando para si. Sem perceber, é sutil, não é assim de uma hora para outra. Sem perceber, você cai no ceticismo. Foi isso que aconteceu com eles. Você cai no ceticismo e você começa a ficar amargo. Você fica amargo, cara, você reclama de tudo, você não se engaja com nada. Você reclama. Nada está bom para você. Nada está bom. E aí, quando você vê o novo, o animado, o cara animado, você fala assim, ih, rapaz, eu já fui assim. Já fui. Eu já fui assim. Eu já orei bastante também, eu orava. Cara, como que eu orava? Eu orava. Eu já jejuei bastante. Ih, oferta na igreja? Está vendo a igreja? Isso aqui nós construímos com a oferta que eu dei. Dei muita oferta nessa igreja. Mas posso dizer para você um negócio? Não adianta. Igreja, meu amigo, é tudo igual. Esses caras aí é tudo uns hipócritas. Tudo uns hipócritas. Bíblia, conheço a Bíblia. Já li, eu sei de cor e salteado, eu sei todos os versículos. Inclusive, o que essa turma prega aí, está tudo errado. Está errado o que a turma prega. Eles não fazem ali a exegese certinho, estão tudo meio atrapalhado. Louvor desses caras aí, ó. Na verdade, irmão, eu nem sei por que você continua vindo na igreja. Mas o cara continua vindo, reclamando. Ceticismo total. A fé foi drenada. Sugou a fé. Sugou total. Foi isso que aconteceu com eles dois, porque veja o que eles disseram a respeito dos animados. É verdade que algumas mulheres foram lá e voltaram maravilhadas, dizendo que não viram nada no túmulo. Mas eles estavam indo para onde? Estão indo para casa, tá? Isso é um bando de animado. Eu já fui assim também. Não adianta. Sabe quando você percebe que a tua fé está entrando em crise, você está perdendo os traços da fé? Quando o teu entusiasmo esfriou, e hoje o que ocupa a tua mente, o teu coração, a tua vida, é a tua própria vida. Você vem domingo aqui e eu nem sei por que você vem. Você senta aqui, eu nem sei por que você senta, porque na verdade você senta aqui para reclamar. Alguém convida você para fazer a coisa e fala, não quero, eu já fui assim, já tá. Ui, cara. A fé drenada. Drenada, você está voltando para Emaús, você está preocupado com a tua padaria. Aquele cara entusiasmado morreu. E morreu por quê? Porque você estava com uma fé errada. Você estava com uma fé num Deus que vai fazer o que você quer. Você estava com uma fé baseada na tua circunstância, não baseada no Deus das circunstâncias. A tua fé vai morrendo. Sabe qual é o último estágio? Quarto lugar, quando a sua sensibilidade de Deus se perde. Deus parece estar escondido de você. Tudo que você experimenta é silêncio e solidão.
Deus não fala nada, Deus não diz nada, Deus não se mostra nada, você não enxerga nada, 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 nada. Aí você vem para o culto. O pior lugar para uma pessoa que perdeu a sensibilidade de Deus é o culto. O culto é o lugar mais hostil a uma pessoa que perdeu a sensibilidade para Deus. Porque daí você vem para o culto, você vira para o lado e tem um irmão chorando e rindo ao mesmo tempo. Aí o irmão está aqui, lágrima misturada com coisa e tal, e ele ri, e ele se atira no chão, e você seco. Aí você olha para ele, aí dá uma inveja, assim, uma inveja no coração. Não sei se é assim com você também. Eu, quando estou assim, eu olho, eu sinto inveja, mas eu tenho que parar de olhar, porque é um pulo para a raiva. Então eu estou olhando para o cara está aqui se debulhando em lágrima, e com a mão levantada e tal, e eu não estou sentindo nada, e eu sinto uma inveja, mas se eu ficar olhando, eu começo a ter raiva dele daí. Você não sente. Você entra numa escuridão que não tem fim, você lê a Bíblia e Deus não te fala nada. Você ora e parece que você está falando sozinho. Você fala assim, eu vou ouvir uma pregação, daí você põe uma pregação no YouTube. Aí você fala, mas que chatice isso aqui, meu Deus do céu. Eu vou pôr outra, e a outra é chata também. Daí você ouve do Silas Malafaia ao Hernandes Dias Lopes, ninguém te agrada. E você põe, vamos por outra. Eu acho que eu escolhi a pregação errada. Esse cara fala muito devagar. Aí, o outro fala muito rápido. Aí você vem para o culto é chato. As músicas são chatas, a banda é chata, o povo é falso. Você não vê Deus. Deus não fala, Deus não age, Deus não se mostra. Foi isso aqui que aconteceu com esses dois também. Porque olha Lucas 24:16. Os olhos deles estavam fechados. Não se vê. Deus é um ausente. Deus é um completo ausente. E há uma crise de fé na tua vida. Mas sabe que é bom quando acontece crise de fé. Como eu disse no começo, o que eu desejo para você é uma crise. Uma crise. Porque entre a mornidão, a morbidão de uma vida religiosa morna, insossa, chata, e uma crise de fé profunda, que você fala assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? Escolha a crise. Escolha a crise, porque a crise é um solo fértil. Você já ouviu dizer aquele versículo, quem procura acha? Esse é um versículo, irmão. Você acha que não é, mas é. É versículo de Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, em bom português, quem procura acha. A crise é um solo fértil, porque na crise você procura e fala, meu Deus do céu, eu não quero mais viver assim. Eu não quero viver essa vida morna, religiosa, chata. Ir para a igreja, ficar olhando para os outros. Deus, me dá um coração de fé. E quando você fala isso, Deus fala assim, agora sim. Quem sabe você nem sabia que você estava numa crise de fé. Mas daí agora, depois do que eu falei, você falou assim, sabe de uma coisa, irmão? Pois eu não sabia, mas eu estou. Eu sou o cara que sente inveja do outro, com a mão levantada. Eu sou o cara que fica triste quando eu olho para minhas circunstâncias e eu acho que Deus tem que fazer. Eu nem sabia que eu estava, mas eu estou. E sabe do que é pior? Quem sabe você fale isso. Amém, que bom que você fale. Pode ser que você fale pior ainda. Você fala assim, e sabe do mais ainda? Faz 10 anos que eu estou. E eu nem sabia. Faz 15. Na verdade, eu acho que eu sempre tive. Eu nunca nem fui um empolgado. Eu já comecei deprimido. A gente vai empurrando com a barriga, daí você vem aqui no dia 31 de dezembro, faz um voto. Deus do céu, agora esse ano vai ser uma beleza. Quando chega na metade de janeiro, já acabou o gás. E você empurra o resto da barriga com a mesma fé. Que bom que você hoje fala assim, Deus, eu estou em crise. Eu estou em crise. Eu estou em crise porque a crise é que te chuta para fora. Te chuta para fora da vida morna, religiosa, chata.
E esses dois aqui, aconteceu isso com ele, porque é interessante desse texto, que você tem os sinais da fé imatura, e depois da caminhada você tem sinais da fé madura. E quando você percebe que você sai da tua crise de fé, que você está amadurecendo na fé? Bom, primeiro, quando Deus deixa de ser alguém a respeito de quem você tem informação e passa a ser alguém que fala ao teu coração. Quando Deus deixa de ser alguém a quem a respeito de você tem informações e passa a ser alguém que fala para você as coisas, no teu coração, para você. Foi o que aconteceu com eles dois. Olha o que eles dizem em Lucas 24, 32. Porventura, não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Uma coisa, irmão, é você saber a respeito de Deus. O ChatGPT sabe tudo a respeito de Deus. Tudo. Outra coisa absolutamente diferente é Deus falar coisas para você. É Deus dizer coisas para o teu coração. Uma coisa é você ler na Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Outra coisa é Deus falar assim, eu sei que todo mundo ali sou eu também. Deus já falou para mim. Deus já se revelou para mim. Deus já disse coisas ao meu respeito. Deus já se mostrou para mim, eu sei de Deus. Inclusive, esse é um conceito muito interessante. Há uma diferença gigantesca entre você crer em Deus e você saber Deus. Quando perguntaram para um teólogo uma vez, você crê em Deus? Ele falou, não. Eu não creio em Deus, eu sei Deus. Uma coisa é você ler as palavras do texto sagrado, outra coisa totalmente diferente é ela entrar no teu coração e começar a queimar dentro de você. Uma coisa é você ler que Deus é bom e que cuida, outra coisa é você ser alvo do cuidado de Deus. É você experimentar o cuidado de Deus. E aí você fala assim, eu nunca experimentei isso. Crise de fé. Eu nunca experimentei Deus cuidando. Irmão, não tem nada mais maravilhoso do que isso. No final do ano de 2022, eu e a Cissa estávamos num corredor de hospital. Havia uma criança, a Helena, nossa filha mais nova, com infecção generalizada. Ela se tremia inteira, a boca dela era seca, parecia que ela ia morrer a qualquer momento. E tinha uma médica correndo pelos corredores do hospital dizendo assim, eu preciso de um quarto de UTI para essa criança. E eu preciso agora. E a criança ali. Aquele momento para mim foi um mix de desespero, com paralisia, eu não sabia nem o que eu tinha que fazer. Mas eu me lembro que em um momento, eu me sentei numa cadeira do lado, enquanto a médica corria, a menina tremia, a Cissa estava nervosa, e eu me sentei naquela cadeira, e eu falei, Deus, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei nada, eu preciso só que eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, esteja aqui, eu não sei nem o que eu tenho que pedir. Foram essas as minhas palavras. E na hora eu me lembrei do texto que diz que lance sobre ele toda a vossa ansiedade, a vossa preocupação, porque ele cuida de você. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. E aquilo entrou em mim, irmão. Aquilo entrou em mim de uma forma que eu não tinha o desespero mais. A situação continuava desesperadora, mas eu não tinha mais o desespero. Sem mentira, minutos depois, essa menina senta na cama e fala assim, eu queria comer a comida da vovó Leda. E a médica para de correr. Sabe o que é isso, irmão? Você já leu 1000 vezes. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o coração, mas você nunca experimentou.
A tua crise de fé acaba quando o texto sai da página e entra em você. Foi o que eles disseram. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava a palavra. A palavra já tinha sido dita 1000 vezes, mas agora ardia o coração. Você tem que estar desesperado, falar assim: Deus, que essa letra saia daqui e entre em mim. Sabe uma forma que você supera a crise de fé? Quando Deus deixa de ser descrito com os clichês da religião e passa a ser revelado em Jesus que está no texto. A gente fala, irmão, as coisas da Bíblia assim, quase como que uma simpatia gospel. Tem crente hoje, crente em dizer, não crente na Bíblia, não crente na palavra de Jesus. E aí você está com uma situação adversa e você fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos e pedimos, pelo poder que opera em nós. E daí você fala, aleluia, e vai, e não muda. Deus não é o Deus do clichê gospel. E aí você está sendo humilhado e você fala assim, aquele outro versículo: os humilhados serão exaltados, logo chega a minha hora. Não é isso que o texto está dizendo, irmão. O texto nunca disse isso. O texto nunca disse que os humilhados serão exaltados. Não está escrito isso. E você repete isso como com mantra. O texto diz que aquele que se humilhar a si próprio será exaltado. Está disposto, não? Alguém vem e escurraça você, você fala assim: é pouco ainda, viu? Mande mais. E aí sim. Não é vingança, irmão. Não é revanche gospel. Quando Deus deixa de ser descrito ali, você começa a enxergar Jesus. Aí sim. Foi o que Jesus disse para eles: vocês são nécios, cara. Pelo amor de Deus. Como vocês são tardios para entender. Terceiro e último. Deus deixa de ser uma verdade superficial para você e se torna alguém íntimo na mesa da comunhão. Talvez essa aqui seja a maior marca de uma fé madura. Porque foi o que aconteceu com eles. Eles tinham uma imagem infantil a respeito de Jesus. Eles imaginavam um Deus que ia esmagar o Império Romano, que ia destruir tudo, ia reinar. Eles estavam imaginando o trono de Davi de novo estabelecido, Israel como o centro da terra. E aí Jesus morre, ressuscita, mas não ressuscita do jeito que eles queriam. Por isso que eles estão indo embora. Eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. As mulheres tinham ido lá, tinham falado. Os outros dois, Pedro e João, foram lá também e falaram também. Eles sabiam. Mas eles queriam um Jesus ressurreto num cavalo branco, com uma espada, que entrasse no Coliseu e falasse para César: vem para porrada. Eu vou moer você, César, não porrada. E Jesus não apareceu assim. Jesus apareceu na mesa da comunhão. Jesus apareceu na mesa partindo o pão. Sabe quando a gente começa a ter uma fé madura? Quando a gente perde a referência de Deus, do Deus da nossa infância. E a gente começa a enxergar um Deus que abre pão na mesa e que olha para nós e diz assim: eu vou mudar o mundo, mas vou mudar você primeiro. Eu vou mudar o teu coração primeiro. Foi assim que aconteceu com eles. A nossa fé amadurece quando Deus deixa de ser um poder que age do lado de fora na arena e começa a ser alguém que senta na mesa com a gente todo dia. Lá na minha casa, a Cissa ora, normalmente ela que ora na mesa. E eu amo a oração dela. Eu amo a oração dela na mesa.
Porque todos os dias ela ora assim: Senhor, abençoa esse alimento. Obrigado pela provisão. E ela sempre termina dizendo: há um lugar para o Senhor na mesa. Senta aqui, o Senhor é o nosso convidado. Há um lugar para o Senhor na mesa. O Senhor é o nosso convidado. E aí eu me lembro das palavras de Jesus no Apocalipse capítulo 3, versículo 21, e ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e eu vou me sentar à mesa. A mesa, meu irmão, é um lugar de decisão. A mesa é um lugar de união. Lá na minha casa, a mesa é o lugar onde a gente tem as conversas mais significativas. É onde a gente planeja a vida. Então, quando ela ora: senta aqui, Jesus, há um lugar para o Senhor. Eu gosto de imaginar que ele senta mesmo. E aí aquilo que a gente conversa já não é mais apenas a nossa conversa. Aquilo que a gente planeja já não é mais apenas o nosso plano. É o plano de Deus para nós. E isso muda tudo, irmão. Isso aí muda tudo. Porque esses caras, quando eles sentaram na mesa com Jesus e eles perceberam Jesus na mesa, eles voltaram, eles falaram: vamos voltar. Vamos voltar para Jerusalém. A fé já não é mais a mesma, é outra fé. E eles chegam lá e o Pedro fala assim: eu vi também ele. Você não sabe, na hora que vocês saíram daqui, as mulheres tinham visto. Aí depois o João e o Tiago foram lá e viram também. E agora tem mais, vocês não sabem. O Pedro disse que conversou com ele. E ele fala assim: não, mas então vocês que não sabem. Porque ele apareceu para nós e nós comemos com ele na mesa. Irmão, isso é totalmente diferente. É totalmente diferente. O Império Romano ainda está esmagando, ainda tem perseguição. E aí pergunta para ele: mas e agora? Se você morrer, que morra. Mas e se jogarem vocês para o leão? A vida muda, irmão, quando a fé da gente é uma fé da mesa. Quando a tua fé é uma fé da mesa, muda tudo. Você não é mais um chato que senta aqui para reclamar. Agora você tem a fé da mesa, você viu. Ele falou para você. A fé que excede todo entendimento está morando dentro de você. Não é mais um texto que você lê. Você fala assim: eu sei. Você crê em Deus? Não, não creio. Eu sei, Deus. Eu sei. Entre em crise, irmão. Entre em crise, pelo amor de Deus. Se a tua fé é uma fé sossa, rasa, entre em crise hoje. Entre em crise. Entre em crise porque um dia a tua casa vai cair, irmão. Um dia a tua casa vai cair. A casa da gente cai. Tem um versículo dizendo que a casa da gente cai. Se a nossa fé não é fundada na rocha, vai bater um vento, vai vir a água e a nossa casa cai. Mas hoje entra em crise e fala assim: Deus, eu quero a minha casa na rocha. Porque o vento vai bater de qualquer jeito. Mas eu quero estar fundamentado na rocha. E aí quando o vento bater, não tem problema. Não tem problema. Qual foi a última vez, meu irmão? Sabe como que você testa se Deus é uma fé verdadeira em você? Qual foi a última vez que você tomou uma decisão baseada em Deus, baseada na mesa? Qual foi a última vez que você tinha uma possibilidade, uma oportunidade, algo bom para acontecer na tua vida e você falou assim: eu não posso. Eu não posso porque eu não sou de mim mesmo. Cuidado para não ir para Emaús antes do tempo. Cuidado. Cuidado para não voltar para a tua vida. Cuidado para que a tua fé não morra. Ou se a tua fé for errada hoje, fala assim: Deus, mata de uma vez a minha fé. Destrói essa fé fraca, infantil. E me faz sentar na mesa.
me faz sentar à mesa. Entre em crise, irmão. Eu quero que você saia daqui hoje. Eu vou orar para Deus, pedindo para Deus esparramar crise aqui. Crise terrível. Que você durante essa semana dobre o teu joelho para orar e fala: Deus do céu, que crise terrível. Que crise terrível. E Deus fala para você: nécio, tardio em entender. Fala: sou mesmo, Deus, mas fala no meu coração, por favor. Quando eu abrir o texto aqui, que o texto salte. Quando eu botar a pregação, quer seja o Malafaia ou o Hernandes Dias Lopes, que venha no meu ouvido a tua palavra, Deus. Que venha para a glória do teu nome. Fique de pé, irmão. Eu vou orar para Deus esparramar a crise. Que você encontre o Deus da Bíblia nessa semana. Pai, a tua palavra é a verdade, Deus. A tua palavra é a verdade, Senhor. E hoje, Senhor, eu quero pedir que o teu doce Espírito Santo sonde o meu coração, sonde o coração dos meus irmãos. E se há em nós, Deus, traços de fé infantil, que eles comecem a ser tirados, pouco a pouco. Que entre nós o Deus da Bíblia, que entre nós o Deus das Escrituras, mas que esse Deus fale no nosso coração. Que ao partir o pão, Deus, a gente perceba o Senhor. Que as nossas mesas sejam mesas, senta conosco, Jesus. Há um lugar especial para o Senhor. Que lá na nossa casa haja sempre uma cadeira disponível. Que na nossa mesa sempre haja uma cadeira disponível para o teu Espírito Santo. Porque na mesa o Senhor direciona, o Senhor orienta. Na mesa o Senhor restaura e alinha. Nós queremos a tua mesa, Jesus. Não importa o que está do lado de fora, o que nos interessa é dentro de casa, é a mesa do Senhor, é a tua vontade, a tua vontade, a tua bondade, Deus, sobre nós, a graça derramada. Nós não queremos viver apenas dos textos repetidos, Deus, mas que o texto entre em nós e que o teu nome seja glorificado, Deus, em nome de Jesus, amém, amém.